Boa tarde para quem nos assiste, nos ouve no Olho Vivo da Rede Diário do Sertão. Hoje eu trago uma matéria muito interessante na Agência Brasil, uma matéria assinada pelo jornalista Felipe Pulela, repórter da Reuters. Olha só, pessoas transgênero podem ser padrinhos e madrinhas em batismos católicos romanos, também podem ser testemunhas em casamentos religiosos e receber o batismo. É o que diz o Escritório Doutrinário do Vaticano, respondendo à pergunta de um bispo brasileiro. No entanto, o departamento, que é conhecido também como Dicastério para a Doutrina da Fé, ele foi vago ao responder à questão de saber se um casal do mesmo sexo poderia ter um batismo na igreja para uma criança adotada ou obtida por meio de barriga de aluguel. O bispo Dom José Negri, de Santo Amaro, aqui no Brasil, enviou ao escritório doutrinário 6 perguntas em julho sobre as pessoas LGBTQIAPN+, e sua participação nos sacramentos do batismo e do matrimônio. As 3 páginas de perguntas e respostas foram assinadas pelo chefe do departamento, o cardeal argentino Víctor Manuel Fernandes, e aprovadas pelo Papa Francisco no dia 31 de outubro. Elas foram publicadas ontem em italiano no site do departamento. O Papa Francisco, de 86 anos, ele tem buscado tornar a igreja mais acolhedora à comunidade LGBTQIAPN+, sem alterar os ensinamentos da instituição. Um deles diz que a atração pelo mesmo sexo não é pecaminosa, mas que os atos entre pessoas do mesmo sexo são. Em resposta à questão de saber se pessoas transgênero podem ser batizadas, o escritório doutrinário disse que sim, com algumas condições e desde que não haja, abre aspas, risco de causar escândalo público ou desorientação entre os fiéis, fecha aspas. O documento explica que as pessoas transgênero podem ser padrinhos e madrinhas em um batismo, a critério do padre local, assim como testemunhas em um casamento na igreja. Mas o padre deve exercer, abre aspas, prudência pastoral, fecha aspas, em sua decisão. Uma pessoa em uma relação gay também pode ser testemunha num casamento católico, disse o escritório, citando a atual legislação canônica da Igreja, que não contém nenhuma proibição contra isso. A resposta foi menos clara no que diz respeito às pessoas em relações do mesmo sexo e ao seu papel no batismo, a iniciação na Igreja para bebês, crianças ou adultos. O bispo brasileiro buscou orientação sobre se um casal do mesmo sexo que adotou uma criança ou então obteve uma criança de barriga de aluguel poderia batizar essa criança em cerimônia católica. A resposta diz que para que o filho de um casal do mesmo sexo seja batizado, é necessário que haja, abre aspas, uma esperança bem fundamentada de que seria educado na religião católica, fecha aspas. Houve uma resposta com nuances semelhantes à questão de saber se uma pessoa, num relacionamento do mesmo sexo, poderia ser padrinho em um batismo na igreja. A resposta é que a pessoa tem que, abre aspas, levar uma vida de acordo com a fé, fecha aspas. O padre James Martin, jesuíta e defensor dos direitos LGBTQIAPN+, na igreja, na rede social X, o ex-Twitter, disse o seguinte, abre aspas, esse é um importante passo para a igreja ver as pessoas transgênero não apenas como pessoas, numa igreja onde alguns dizem que elas não existem realmente, mas como católicas, foi o que disse o padre James Martin. O Papa Francisco se encontrou com pessoas transgênero em julho e disse a uma delas, abre aspas, mesmo que sejamos pecadores, ele, se referindo a Deus, se aproxima para nos ajudar. O Senhor nos ama como somos. Então, é um assunto polêmico e delicado, no entanto mostra que, apesar das nuances, realmente o papado de Francisco provavelmente é um dos mais abertos a discutir temas que outros papas e outros momentos da igreja mais conservadores sequer cogitavam discutir. Enfim, a gente volta amanhã com novas informações direto da redação do Portal Diário. Um abraço a todos.